Mateus capítulo 6, versos 19 ao 34. O rei dá ordens quanto aos cuidados da vida. Jesus não queria que seus servos buscassem dois objetivos e servissem a dois senhores. Ele os chama para longe das ansiedades sobre esta vida, para uma fé que descansa em Deus. Verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não gaste a sua vida para acumular riquezas. Isso seria degradante para você como servo do reino celestial. Se você acumular dinheiro ou roupas, seus tesouros serão consumidos pela traça e a ferrugem, e você pode ser privado de ambos por homens desonestos. As coisas terrenas entrarem em decadência ou serem retiradas de nós é uma excelente razão para não fazermos delas os grandes objetivos de nossa busca. Não ajunte para os ladrões, não ajunte para a corrupção, ajunte para a eternidade e vá com os seus tesouros para o lugar ao qual você está indo. Viver buscando se tornar rico é uma morte dourada em vida. Verso 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Que os nossos desejos e esforços sejam pelas coisas celestiais. Estas não são sujeitas a qualquer deterioração interior, nem podem ser retiradas de nós por força ou fraude. A sabedoria não nos ordena a buscarmos bens seguros? Os nossos bens terrenos, que são usados para Deus, estão ajuntados no céu. O que é dado aos pobres e à causa do Senhor é depositado no banco da eternidade. Nós estamos indo para o céu. Enviemos os nossos tesouros adiante de nós. Ali eles estarão a salvo da degradação e do roubo, mas em nenhum outro lugar podemos considerar que eles estejam seguros. Senhor, faz-me rico para ti, que eu possa enviar mais dos meus bens ao meu tesouro no céu, além dos que já enviei. Eu também me lembrarei da igreja e suas missões, órfãos, santos idosos e irmãos pobres. Estes são as câmaras da tesouraria, e eu depositarei o meu dinheiro ali. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Este é um grande motivo moral para nos guardar de desejar objetivos terrenos. O coração irá em direção àquilo que consideramos precioso. O homem inteiro será transformado à semelhança daquilo para o que ele vive. Os nossos pensamentos, naturalmente, se inclinarão para onde colocarmos os nossos tesouros. Seria sábio deixar tudo o que temos funcionar como ímãs que nos levem à direção certa. Se o nosso melhor estiver no céu, os nossos melhores pensamentos irão na mesma direção. Mas se os nossos bens mais preciosos são terrenos, o nosso coração estará preso à terra. Versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O motivo é o olho da alma, e, se for bom, o caráter inteiro estará correto. Mas, se ele estiver contaminado, todo o nosso ser se tornará corrupto. Aqui é possível que a referência também seja o olho do entendimento. Se um homem não vê as coisas sob uma luz boa, ele pode viver em pecado e ainda imaginar que está cumprindo o seu dever. Um homem deve viver de acordo com a sua luz, mas se esta luz for a própria escuridão, todo o seu modo de vida será errado. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Se nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísmo, a nossa oração for formalidade, a nossa esperança for uma ilusão e a nossa experiência for entusiasmo,
A escuridão é tão grande que até mesmo nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: quão grandes serão tais trevas. Oh, que olhemos unicamente para a glória de Deus e busquemos uma consagração sincera ao Senhor. Isso por si só pode encher a nossa alma com luz. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui o nosso rei proíbe a divisão em nosso objetivo de vida. Não podemos ter duas paixões como o Senhor. Se pudéssemos, seria impossível servir a ambos. Seus interesses logo entrariam em conflito e seríamos forçados a escolher entre eles. Deus e o mundo nunca estarão em acordo e, por mais que possamos tentar fazê-lo, nunca seremos capazes de servir a ambos. Nosso perigo é que, na tentativa de ganhar dinheiro ou na busca de qualquer outro objetivo, podemos colocar esse objetivo em um lugar errado e permitir que ele tenha o domínio de nossa mente. O lucro e a piedade não podem ser senhores de nossas almas. Nós podemos servir a dois, mas não a dois senhores. Você pode viver para este mundo ou viver para o que está por vir, mas viver igualmente para ambos é impossível. Onde Deus reina, o desejo de lucro será deposto. Oh, que sejamos decididos assim, para que possamos buscar apenas uma coisa. Nós odiaríamos o mal e amaríamos a Deus. Desprezaríamos a falsidade e nos dedicaríamos à verdade. Precisamos saber como somos afetados, tanto pela justiça quanto pelo pecado. E quando isso for determinado para nosso conforto, precisamos permanecer honestos, com firmeza intransigente. Mamon é o oposto direto de Deus, tanto hoje como nas épocas antigas, e devemos detestar a sua ganância, o seu egoísmo, a sua opressão e o seu orgulho. Ou nós não amamos a Deus. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Por isso, a fim de que o nosso único mestre seja servido, devemos cessar de servir ao eu e ao cuidado desordenado que o egoísmo envolve. Leia a passagem, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Observe que podemos cuidar, mas não devemos estar ansiosos ou ter cuidados desordenados. As nossas necessidades corporais mais urgentes não devem inundar as nossas mentes. Nossa vida é mais importante do que a comida que comemos ou as roupas que vestimos. Deus que nos dá vida, nos dará o pão e a roupa. Devemos nos preocupar mais com o modo como vivemos do que com o que comeremos. O espiritual deve estar antes do corporal, e o que é eterno, antes do que é temporal. O que vestir é de pouquíssima importância em comparação com o que somos. Portanto, cuidemos mais do que é principal, isto é, de concentrar todo o nosso pensamento unicamente para o objetivo todo atrativo de toda a vida verdadeira, a glória de Deus. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As aves são alimentadas por Deus. Ele não nos alimentará? Elas são livres da preocupação que advém de armazenar e negociar. Não devemos estar livres também? Se Deus alimenta as aves do céu que não semeiam, nem cegam e nem ajuntam, Ele certamente nos suprirá quando nós confiantemente usarmos esses meios. De fato, depender desses meios e esquecer nosso Deus seria loucura. Nosso rei quer que seus súditos dediquem os corações ao seu amor e serviço, e não se preocupem com as ansiedades vis.
É bom para nós que tenhamos necessidades diárias, porque elas nos levam ao nosso Pai Celestial. Mas se nós estivermos ansiosos, elas são desviadas de seu propósito e transformadas em barreiras que nos afastam do Senhor. Oh, se nós fôssemos tão bons quanto as aves em confiança, uma vez que em dignidade natural nós somos de muito mais valor do que elas. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? É de pouca importância se somos altos ou baixos, e ainda assim, toda a preocupação do mundo não poderia nos fazer um côvado mais altos. Por que então nos preocupamos com coisas que não podemos mudar? Se ficarmos preocupados fosse de alguma utilidade, poderia haver alguma desculpa, mas como não traz nenhum bem, vamos parar de fazê-lo. Versos 28 e 29. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. As roupas não devem nos preocupar muito. As flores em muito nos superam, mesmo quando usamos nossas melhores roupas. Não devemos estar muito preocupados com a roupa como estamos vestidos, pois os lírios do campo, que não estão sob os cuidados do jardineiro, são tão gloriosos quanto os reis mais pomposos, e ainda assim desfrutam de uma vida livre de trabalhos e ansiedades. Belos lírios, como vocês repreendem o nosso nervosismo tolo. A vestimenta dos lírios vem sem preocupação, porque nós sofremos e nos preocupamos com aquilo que Deus dá às plantas, que com nada se preocupam. Meu Senhor, eu gostaria de louvar-te como o lírio do campo e estar contente com o que tu fazes a mim e com a roupa que tu dás a mim. Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Os lírios não somente crescem, mas o próprio Deus os veste com extrema beleza. Esses lírios, quando crescem, parecem-se apenas erva do campo, algo muito comum, mas Salomão não poderia cedê-los quando Deus os veste em sua completa veste dourada. Será que Deus se esquece de cuidar de nós que somos preciosos a Ele? Por que devemos ser tão pouco confiantes, de modo a ter alguma dúvida sobre essa questão? Se o que é de tão leve e breve duração é tão adornado pelo Senhor, creia. Ele guardará os espíritos imortais e até mesmo os corpos mortais com os quais estão associados. Pouca fé não é uma falha pequena, pois peca grandemente contra o Senhor e, infelizmente, faz sofrer o espírito impaciente. Pensar que o Senhor, que veste os lírios, deixará os seus próprios filhos nus é vergonhoso. Oh, pouca fé! Aprenda melhores modos. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não estejais, pois, ansiosos. É a interpretação correta. Pense que você não precisa estar ansioso. Os países não estão para sempre sob os cuidados da Trindade? As perguntas deste versículo são extraídas do catecismo de desconfiança dos mundanos. Os filhos de Deus podem tranquilamente trabalhar de dia em dia e lançar fora todos os cuidados que são frutos da inquietude. Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Devemos destacar aqueles que são estrangeiros e peregrinos. As coisas que os gentios procuram não são boas o suficiente para o Israel de Deus.
Os homens do mundo procuram coisas terrenas e não têm disposição para qualquer coisa além disso. Nós temos um Pai Celestial e, portanto, temos objetivos e aspirações mais elevados. Além disso, como nosso Pai sabe tudo sobre nossas necessidades, não precisamos estar ansiosos, pois Ele certamente suprirá todas as nossas necessidades. Que os gentios busquem os seus muito objetivos carnais, mas que os filhos do Senhor entreguem as suas necessidades temporais ao Senhor de infinita graça e depois que eles busquem a única coisa necessária. Senhor, permita-me ser uma pessoa quieta e que eu seja tão desejoso pelas coisas celestiais que entregue completamente os meus cuidados terrenos a Ti. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar, e o restante será oportunamente acrescentado. Quanto a todas estas coisas, você não terá que buscá-las, pois elas acontecerão como uma consequência. Deus lhe concedeu o céu, não lhe negará o pão durante seu caminho para lá. O reino de Deus e a justiça própria desse reino. Busque por esses, em primeiro lugar, e em seguida, tudo o que você possivelmente venha a precisar lhe será acrescentado. Promover o reino de Cristo e praticar justiça é o único objetivo, e que esse seja o único objetivo de nossas vidas. Gastemos a vida nesse único alvo, e ela será bem gasta. Quanto aos demais objetivos secundários, eles também serão nossos, se buscarmos, em primeiro lugar, aquela única coisa. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Entenda os versículos anteriores como o argumento para este pois. A ansiedade não pode ajudá-lo. Verso 27. Ela é completamente inútil. Ela rebaixaria você ao nível dos pagãos. Verso 32. E não há necessidade para isso. Verso 33. Portanto, não antecipe o sofrimento por estar ansioso quanto ao futuro. Nossos afazeres dizem respeito ao dia de hoje. Nós somente devemos pedir o pão a cada dia, e apenas o suficiente para o consumo diário. Trazer as possíveis dores do amanhã para os pensamentos de hoje é uma grande incredulidade. Quando o amanhã trouxer tristeza, ele trará força para aquela tristeza. O hoje exigirá todo o vigor de que precisaremos para lidar com os seus males imediatos. Não há nenhuma necessidade de adiantar os cuidados do futuro. Carregue hoje com tribulações que ainda não chegaram, seria sobrecarregá-lo. A ansiedade é vil, mas a ansiedade sobre coisas que ainda não aconteceram é completamente indesculpável. Lance fora os cuidados, Deus provê para hoje. Oh, meu coração! Que descanso há para você se entregar ao Senhor e deixar todas as suas próprias preocupações com Ele. Preocupe-se com os negócios do seu Senhor, e Ele cuidará dos seus negócios.